No vídeo de hoje você vai descobrir que Martin Scorsese ama os filmes do Homem-Aranha. Martin Scorsese, Absolute Cinema, um dos diretores mais bem-sucedidos e mais bem reconhecidos no cinema por ter feito filmes muito grandiosos e muito bons. Mas também ao lado dele está acompanhado aquela crítica aos filmes de super-herói. Mas por incrível que pareça, ele já deu seu depoimento e falou que ele não gosta dos filmes de super-herói, mas ele ama os filmes do Homem-Aranha. Como assim? Vamos entender essa história e eu vou lhe dizer uma coisa, você vai concordar com ele, viu? Fala, Cris Brando, falando aqui, a Spider, e vamos agora conhecer essa história do Martin Scorsese e os filmes do Homem-Aranha. Então chega de enrolação, vai, pega. Os filmes de super-herói acabaram vivendo vários auges. Podemos dizer aqui com tranquilidade que entre todos os filmes de super-herói, o auge dos filmes de super-herói foi sem dúvida Vingadores Guerra Infinita para Vingadores Ultimato. Desde essa época aqui, foi sem dúvida a época de ouro, por assim dizer, para nós fãs de super-herói. Mas esse diretor também, depois da época de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, acabou dando sua opinião sobre os filmes de super-herói. E como você já conhece a história, puta que pariu, moleque do caralho, filho do ar. Ele não gostava de filmes de super-herói, pois ele não achava aqueles filmes, como pode dizer, cinema, por assim dizer. Ele não gostava de ver esses filmes de super-herói e achava literalmente uma perca de tempo. Depois disso, claramente, Martin Scorsese acabou ficando muito pressionado por várias pessoas, por seus seguidores, até mesmo diretores que deram realmente visões diferentes sobre os filmes da Marvel, o que eles achavam. Então acabou que tempos depois, pela pressão, por assim dizer, do público, Martin Scorsese acabou publicando um artigo lá no New York Times, que eu recomendo muito que você leia. Vou ver se eu consigo deixar aqui no link na descrição. Bom, no artigo, Martin Scorsese, obviamente, ele acaba falando várias coisas, como, por exemplo, sobre o tanto que os filmes de super-herói não dão possibilidade para outros filmes independentes. Muitos filmes que acabaram saindo, principalmente na época de Vingadores Ultimato, não tiveram possibilidade de expor a sua arte, pois o filme estava literalmente 99% da sala de cinema era Vingadores Ultimato. Então acabava que pessoas que queriam crescer através da sua arte, do seu filme, que tiverem dinheiro investido, não conseguiam obviamente ter visibilidade. Mas uma das coisas que ele acabou falando que eu concordo bastante, principalmente com a Marvel atual, era que os filmes de super-herói não tem alma. Onde obviamente ele acaba falando que os filmes da Marvel é literalmente como posso dizer, um fast food. Não vou falar, ele falou que era fast food, mas é literalmente como se fosse um fast food. Ele analisa o seu povo, vê o que tá acontecendo, não só o seu povo, mas também o fora, e acaba tentando pegar todas essas coisas e alimentar a pessoa pra deixar, pra gostar do produto. E acabar ficando, tipo, mais feliz por ver aquele produto. Mais um exemplo que ele também já citou, que ele gosta bastante dos filmes do Homem-Aranha, principalmente da trilogia do Sam Raimi. Mas o porquê o Martin Scorsese considera isso? Porque ele considera que o Homem-Aranha é superior do que a Marvel em geral, que tem mais de 20 filmes. Bom, vamos explicar isso, que isso até que é bem simples. Bom, o Scorsese, ele acabou falando que o Sam Raimi, ele era obviamente o diretor que estava estabelecido como diretor de terror. Sempre foi conhecido como diretor de terror, antes de dirigir o Homem-Aranha, sempre foi conhecido como diretor de terror por fazer efeitos práticos, fazer um monte de coisa que era realmente prático mesmo para se fazer. Ele tinha realmente o coração e um esforço para dar por aquele material. E acabou que ele percebeu isso, e acabou que isso literalmente deixou mais claro e até mesmo meio evidente na trilogia do Homem-Aranha. O Scorsese, ele acaba falando que quando você vê o primeiro e o segundo filme do Homem-Aranha, você realmente vê que há uma diferença. Mas uma diferença que realmente aquele filme foi feito pelo Sam Raimi, foi feito com carinho, foi feito com alma, aqueles filmes do Homem-Aranha. Lembrando, o primeiro e o segundo. O terceiro já é meu problemático. Mas o primeiro e o segundo, a gente falando aqui discutindo, a gente vê. Os dois filmes são incríveis. O primeiro filme é perfeito. O segundo nem se fala. Você percebe que aqueles dois filmes têm coração, têm alma envolvida no Sam Raimi. Tanto que até mesmo o Scorsese, ele acabou falando com mais detalhes. Eu vou até citar ele aqui, onde ele acabou falando. Abre aspas. O filme do Sam Raimi eu gosto. Na verdade, estou muito contente por ter sido um grande sucesso. Para mim, sempre pareceu que a trilogia do Homem-Aranha, perante completamente as outras concorrentes de filmes que derivaram de novas propostas da Marvel Studios e da própria Sony, se propuseram ao sucesso comercial e tratamento mais artesanal concedido aos seus realizadores nesse processo. O seu diretor e roteirista e a liberdade criativa tornam-se o filme do projeto mais pessoal, focado em um personagem, história e elementos que são fundamentais no cinema, especialmente quando você se chama Martin Scorsese, que se trata de um filme como se fosse o meu próprio filho. Bom, nesse texto a gente vê realmente que ele acabou falando que os filmes do Sam Raimi, ele realmente vê uma admiração do Sam Raimi pelo que é a trilogia, mas o que ele fala, e que é uma coisa que eu vejo que acontece demais, e o Martin Scorsese falou isso, e é uma coisa que ele realmente está certo. Os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi tem coração, tem amor, principalmente o primeiro e o segundo. Por que o primeiro e o segundo são os melhores? Por que o primeiro e o segundo são espetaculares? Que o primeiro
o segundo tiveram coração, tiveram alma, tiveram tempo e foram literalmente tratados como um filho. E é uma coisa que os Scorsese fala, e é uma coisa que eu concordo bastante, porque desde o Homem-Aranha 2, principalmente a partir do Homem-Aranha 3, a gente vê que muitos filmes de super-herói, da Sony, alguns da Marvel, não tiveram tempo suficiente para ter um bom desenvolvimento. Eu vou focar especificamente do Homem-Aranha, do Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Se a gente pega o terceiro filme do Homem-Aranha, ele é bom, eu gosto daquele filme, mas ele tem esse defeito. Tempo necessário não foi condigente, por assim dizer, com o que deveria ser para desenvolver os personagens. É muito personagem e a partir daquele momento, o diretor não tinha mais liberdade para, obviamente, conseguir criar a sua própria história. Tanto que ele até fala, acabou que a Marvel acabou utilizando seus personagens só para ser uma forma promocional, só para vender esses heróis, só para vender esses personagens. E a gente acaba analisando isso muito hoje em dia. Hoje, nessa nova fase 5 e 4 da Marvel, a gente vê que algumas produções, muitas produções, para assim dizer, não tem tempo necessário e acaba saindo um resultado meia boca só para falar, aqui tá, quem quiser ver mais um filme de super-herói. E acaba só alimentando e não tem nada por trás. Não tem um coração com uma alma. Tem alguns filmes de super-herói que realmente tem coração e alma. Só pra você ter exemplos, obviamente, como isso afeta tanto os filmes do Homem-Aranha, eu vou te recomendar 2 vídeos. O porquê o Homem-Aranha 4 foi cancelado e o Homem-Aranha de Andrew Garfield é subestimado. Esses 2 vídeos, você vai perceber, quando você assistir eles, você consegue compreender como é a empresa da Marvel, como eles conseguem fazer os filmes de super-herói, principalmente focado no Homem-Aranha, que literalmente conversa muito o que o Martin Scorsese acabou falando, obviamente, sobre esse negócio de super-herói. Bom, caso você queira ver esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva para receber mais vídeos desses relacionados ao Homem-Aranha. Eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your